Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Presidente Lula passa por cirurgia de emergência após uma detecção de hemorragia intracraniana. Tropas de Israel em zona tampão de Golan violam acordo de 1974, diz ONU. PT questiona as mudanças no BPC e quer discutir cortes com o governo. Fim do governo Biden, R$1 trilhão investido no Brasil e outros recordes. Netanyahu comparece ao tribunal para depor em caso de corrupção. O Brasil evacua funcionários da embaixada na Síria e países europeus suspendem os pedidos de asilo de refugiados e sírios. Veja também na edição de hoje: acordo com União Europeia e Mercosul irá beneficiar principalmente a Europa, afirma o presidente do Paraguai. O tema de hoje está começando agora. Começando nosso telejornal de hoje, o governo de Joe Biden chegou ao fim, está chegando ao fim, com recordes históricos nas relações bilaterais entre o Brasil e Estados Unidos. Investimentos públicos e privados somaram R$1 trilhão em território brasileiro, enquanto a emissão de vistos nos consulados norte-americanos alcançou 1,1 milhão em 2023. Segundo Luque Ortega, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a expectativa é que 2024 encerre com crescimento ainda maior. O investimento público de agentes do setor privado norte-americano em território brasileiro deve somar R$1 trilhão até o final deste ano. Além disso, a emissão de vistos nos consulados dos Estados Unidos no Brasil chegou a 1,1 milhão em 2023. A expectativa, no entanto, é encerrar 2024 com um crescimento em relação ao ano passado, de acordo com o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Luque Ortega. Ele concedeu entrevista exclusiva à FM O Tempo, em que falou sobre os interesses da maior economia do mundo no Brasil e fez um balanço das ações do governo Biden. Para deixar isso mais fácil a entender, de cada $4 que entram no Brasil, um deles vem dos Estados Unidos hoje. Todo mundo, um de cada 4 vem dos Estados Unidos. E esses investimentos estão apoiando mais de 500 mil empregos aqui no Brasil e mais de 100 mil empregos nos Estados Unidos. Projeções vindas da Casa Branca indicam que o comércio bilateral entre os dois países pode gerar $80 bilhões neste ano. Ortega também comentou a conversa entre Lula e Joe Biden no G20, em que os presidentes tiveram um forte discurso de compromisso democrático e enfrentamento às mudanças climáticas. Segundo ele, o país vai manter o apoio e investimento a projetos de fomento florestal, conservação da Amazônia e transição energética, mesmo após Donald Trump tomar posse em janeiro, já que o republicano é contrário a esses assuntos. Mas a prioridade para o governo dos Estados Unidos no Brasil, neste momento, é de ver como a gente pode continuar aprofundando os vínculos mais fundamentais entre os povos. É de ver como a gente pode continuar facilitando o processo de visto, de visitar os Estados Unidos, como a gente pode continuar facilitando investimento dos Estados Unidos aqui no Brasil. Bom para os dois países, Depois de diversos audienciamentos, começou nesta terça-feira o julgamento de Benjamin Netanyahu por corrupção. O primeiro-ministro israelense enfrenta acusações de suborno
fraude e abuso da confiança pública em 3 casos distintos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, compareceu nesta terça-feira ao tribunal para depor pela primeira vez em um julgamento por corrupção, o primeiro processo criminal contra um chefe de governo em exercício no país. Netanyahu tentou repetidamente adiar o depoimento à corte, onde enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso da confiança pública em 3 casos distintos. O julgamento começou em maio de 2020, mas foi interrompido pela guerra em Gaza, que começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Por razões de segurança, o julgamento foi transferido de Jerusalém para Tel Aviv, onde o premier vai testemunhar em uma sala subterrânea. Netanyahu rejeita as acusações dos 3 casos julgados pelo tribunal. Desde o retorno ao poder no final de 2022, a coalizão de governo do primeiro-ministro entrou em conflito com a justiça e as forças de segurança, o que provocou grandes manifestações quando ele tentou aprovar novas leis que enfraqueceriam a justiça. Críticos acusam Netanyahu de ser um político corrupto que faria qualquer coisa para permanecer no poder e acreditam que os processos vão ser levados adiante. Na segunda, vários ministros enviaram uma carta ao procurador-geral solicitando o adiamento do julgamento devido aos acontecimentos recentes na Síria, mas o pedido foi rejeitado por ser de interesse público concluir o processo o mais rápido possível. Agora um breve intervalo a seguir. Tropas de Israel em zona tampão de Gola violam um acordo de 1979, diz a ONU. PT questiona a mudança no BPC e quer discutir cortes com o governo. E veja também, depois do intervalo, Brasil evacua funcionários da Embaixada da Síria. O intervalo é rápido, voltamos em instantes. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor. O Partido dos Trabalhadores manifestou uma preocupação com as mudanças propostas no benefício de prestação contínua da BPC, parte do pacote de corte de gastos apresentados pelo governo. A resolução política assinada pelo Diretório Nacional reflete a insatisfação da parte da bancada petista de partidos aliados com o projeto de lei que protocola pelo líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará. A resolução política assinada pelo Diretório Nacional do PT indica preocupação do partido com mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, que constam no pacote do corte de gastos em debate na Câmara dos Deputados. As alterações constam em um projeto de lei protocolado pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e encontra resistência na bancada do partido e entre aliados. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, endossou a crítica contida no documento e indicou que a bancada petista vai discutir o tema a partir de segunda-feira. Nós vamos começar a fazer o debate essa semana com a bancada, mas há preocupações, sim, em relação principalmente ao BPC. Então, várias pessoas colocaram a preocupação. É importante que as medidas em relação ao BPC sejam medidas para corrigir fraudes, desvios, mas não retiradas de direito previstos na Constituição. Os deputados ainda vão decidir se negociam com o relator a mudança no texto ou se vão ser apresentadas emendas para corrigir eventuais excessos. Apesar da crítica ao pacote de corte de gastos, o partido adotou uma posição elogiosa à administração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que corriqueiramente é alvo de fogo amigo. Outras pautas também são citadas pelo Diretório Nacional nessa resolução, da proposta de emenda à Constituição à PEC para pôr fim à escala 6x1, à tarifa zero no transporte público. O partido também demonstrou preocupação com a falta de regulamentação dos sites de apostas.
Na última quarta-feira, a bancada do PT conseguiu aprovar por muito pouco as urgências para acelerar a tramitação do projeto de lei e do projeto de lei complementar que compõem a nova política de austeridade fiscal. O PSOL, partido da base petista, orientou o voto contrário às urgências. Nos bastidores, deputados do próprio PT não enxergaram com bons olhos as mudanças previstas no BPC, que podem levar a economia de 2 bilhões de reais por ano, segundo cálculos do ministro Fernando Haddad. Mas a bancada do PT votou unida em apoio ao Planalto pela aprovação das urgências. Apenas 3 deputados divergiram do partido no painel de votação: Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, e Odair Cunha, do PT de Minas, que é líder do partido na Câmara. O pacote de corte de gastos prevê mudanças no benefício pago a idosos e pessoas com deficiência. O projeto prevê mudanças nas regras de acesso ao benefício, incluindo a renda de cônjuges e companheiros não coabitantes e a renda de irmãos, filhos e enteados coabitantes como critério de elegibilidade. A mobilização de tropas israelenses na zona de condenação no limite do Planalto das Colinas de Golan, anexado pelo Israel, constituição uma violação de acordo de retirada de 1974 entre Israel e Síria, afirmou um porta-voz das Nações Unidas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que as colinas de Golã, anexadas por Israel, permanecerão israelenses pela eternidade. Israel, que compartilha a fronteira com a Síria, enviou tropas para uma zona tampão no leste das colinas de Golã, em uma ação que o chanceler Gideon Saar descreveu como uma medida limitada e temporária por razões de segurança. Mas essa mobilização de tropas israelenses constitui uma violação do acordo de retirada de 1974 entre Israel e Síria, alertou a ONU nesta segunda-feira. Não deve haver forças ou atividades militares na zona de separação, afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU. Já os Estados Unidos afirmaram que essa incursão deve ser temporária. Foi o que destacou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller. A Organização Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que Israel realizou mais de 100 bombardeios contra locais militares na Síria nesta segunda-feira, incluindo um centro de pesquisa localizado em Damasco. Já o Hezbollah libanês condenou nesta segunda-feira o aumento dos ataques aéreos israelenses na Síria e assegurou que apoia o povo sírio. São os primeiros comentários do grupo desde que os rebeldes depuseram o presidente Bashar al-Assad. O Hezbollah foi aliado do governo de Assad. O Brasil evacuou nesta segunda-feira a sua embaixada na Síria e outros funcionários para o Líbano devido ao aumento das tensões no país após a derrubada do presidente Bashar al-Assad, informou o Itamaraty. Enquanto isso, aqui no Brasil, a embaixada da Síria em Brasília estava sem bandeira. O Brasil evacuou nesta segunda-feira seu embaixador na Síria e outros funcionários para o Líbano. O Itamaraty informou que a medida foi tomada devido ao aumento das tensões no país após a derrubada do presidente Bashar al-Assad. O embaixador do Brasil junto à Síria acompanhará temporariamente a situação a partir de Beirute, no Líbano, para onde se transferiu juntamente com os demais membros da representação diplomática, em razão das incertezas e instabilidade do atual contexto na Síria, explicou o Ministério das Relações Exteriores em nota. O Itamaraty assegurou também que está monitorando a situação de cidadãos brasileiros na Síria e prestando assistência consular cabível, de forma remota, a partir de Beirute. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que se assegure uma transição pacífica no país, que respeite sua independência, unidade, soberania e integridade territorial, segundo as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Enquanto isso, no Brasil, na Embaixada da Síria em Brasília, nesta segunda-feira, não havia nem a bandeira oficial, nem a bandeira com 3 estrelas vermelhas, símbolo da oposição síria, que tem sido vista em múltiplas celebrações da saída de Assad dentro e fora do país. O mesmo ocorria na Embaixada da Síria na capital argentina, Buenos Aires.
Continuando falando, a Áustria, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia e a Noruega anunciaram a suspensão das suas decisões pendentes sobre as solicitações de asilo de cidadãos sírios no dia seguinte à queda do governo de Bashar al-Assad na Síria, após uma ofensiva rebelde relâmpago. A queda do presidente sírio Bashar al-Assad movimenta governos na Europa. Autoridades austríacas anunciaram nesta segunda-feira que suspenderam as solicitações de asilo dos refugiados do país árabe. A Áustria foi uma das nações que mais acolheu sírios na Europa. Cerca de 7.300 dos quase 100 mil sírios que vivem no país são afetados por esta decisão. Viena ainda acrescentou que prepara um programa de repatriação e deportação. Na Alemanha, o Ministério do Interior confirmou que Berlim também decretou o congelamento das decisões relativas aos processos de asilo em curso para os sírios. O governo alemão acolheu quase 1 milhão de sírios durante o mandato da ex-chanceler Angela Merkel. O país é o que conta com a maior comunidade síria na União Europeia. Segundo o Ministério do Interior, 974.136 pessoas de nacionalidade síria residem atualmente na Alemanha. Destes, 5.090 foram reconhecidos com direito ao asilo, cerca de 321 mil obtiveram o status de refugiado e mais de 329 mil receberam proteção subsidiária, o que implica uma suspensão temporária da deportação. Dezenas de milhares de outros casos permanecem pendentes. Dinamarca, Suécia e Noruega também anunciaram nesta segunda a suspensão das decisões pendentes sobre as solicitações de asilo de cidadãos sírios. Agora, mudando de assunto, vindo aqui para o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia de emergência após ter dores de cabeça. O petista, presidente da República, está bem depois de drenar uma hematoma por causa da sua queda sofrida em outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, foi operado em caráter de emergência na noite de segunda-feira em São Paulo, devido a uma hemorragia intracraniana. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo Hospital Sírio-Libanês em um boletim médico. Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A nota publicada nas redes sociais do presidente acrescenta que a cirurgia transcorreu sem intercorrências, que Lula está bem, sendo monitorado em um leito de UTI. Os médicos explicaram que o presidente sentiu uma dor de cabeça e foi submetido em Brasília a uma ressonância magnética que mostrou uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar que ele sofreu no dia 19 de outubro. Lula caiu no banheiro de sua residência e feriu a nuca. Devido ao acidente, foi obrigado a cancelar sua viagem à Rússia, onde participaria da reunião de cúpula do BRICS e de outros compromissos internacionais. Nosso Boa Tarde Mundo de hoje vai ficando por aqui. Mais notícias logo mais à noite no Jornal Mundial. Para rever nossas reportagens é só voltar ao vídeo aqui no YouTube. E não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, @TV Mundial OFC. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.